Bom dia a todos, né? Na realidade foi muito interessante porque as duas últimas palestras estão muito convergindo o que a gente está falando. Se eu pegasse um pouco a Valéria, que vocês falaram, a gente conseguisse juntar com a nossa palestra, que a gente vai falar agora, é impressionante como existe uma sinergia, como existe uma ligação, uma relação em tudo que a gente está falando aqui. Isso aqui é uma brincadeira, a gente definiu na Costa Verde, né? Ali perto de Angra, Paraty, uma ilha, é o Porto dos Macacos, e a gente fez o exercício, eu e a Patrícia, de como é que a gente pode adequar um planejamento estratégico de marketing para uma cidade fictícia. Cidade essa que pode ser pequena, pode ser uma cidade de grande porte, mas, acima de tudo, a gente tem que estabelecer um planejamento estratégico. Independe do tamanho do porte e do aporte financeiro. Nós temos que ter a criatividade para adequar a nossa realidade àquela cidade, ao caminho que a gente quer para o turismo. A primeira coisa, volto a que a Patrícia falou, a busca da identidade. A busca da identidade talvez seja o primeiro passo depois de um diagnóstico. A gente não pode parar no diagnóstico. Fiquei impressionado quando eu vi dados que você apresentou, que as pessoas têm um plano, tem um diagnóstico e esse diagnóstico não está sendo usado. É uma pena, Valéria, porque vocês têm uma riqueza nas mãos, você tem muita informação que pode ser utilizada, continuada e explorada dentro do município. Nós temos a busca da identidade. E o nosso primeiro papel, eu e a Patrícia, era construir como seria a identidade da marca de Porto dos Macacos. Em relação a... Deixa eu botar tudo aqui primeiro, porque aí a gente... Bom, em relação às evidências físicas, por exemplo, em Estocolmo, né? E claro que Porto dos Macacos não tem a exposição de Estocolmo, na realidade eu tenho que identificar quais são as evidências produtivas, políticas, histórico-cultural. E o que a gente identificou foi que é uma cidade relacionada com turismo, com pesca, com uma atividade pouco participativa em relação às três esferas, internacional, porque tem grandes investidores que têm interesse em participar daquela região. Existe a presença da família real, ela já foi lá, né? Como em várias cidades, né? E é uma cidade também marcada pela religião, pelas igrejas. Por outro lado, e voltando ao filme do Porto e Estocolmo, né, existem evidências simbólicas que a gente pode trabalhar, como alegrias, paisagens, autoestima, o multicultural, a visão outdoor de rua, de você sair, de você curtir a natureza, e inovação, sustentabilidade verde. A partir do momento que eu identifiquei esses elementos na busca de uma identidade, o próximo passo que qualquer cidade, qualquer lugar deve trabalhar é a busca de um posicionamento. O que é posicionamento? Lembrando a todos, numa visão acadêmica, posicionamento é o que a gente quer que fique na imagem do consumidor, do turista em relação ao seu lugar. E como esse turista percebe o seu lugar. Dessa forma, a gente construiu como posicionamento de Porto dos Macacos um lugar onde você encontra pessoas do mundo inteiro, todo na praia de manhã, e passeia pela história e religiosidade do Brasil à tarde, cercado da mais bela natureza. Parece simples, mas quando a gente constrói essa frase do posicionamento, e essa frase do posicionamento ela deve ser diferenciada para cada local, cada município do estado do Rio, isso constrói uma base para o início de uma estratégia. É através dessa frase de posicionamento, buscada na identidade da marca, que você vai começar a criar, imaginar, sonhar o que pode ser feito para você. Claro que esse posicionamento ele tem que ser todo embasado no diagnóstico que já foi feito anteriormente. No ambiente competitivo, sim. Nos seus concorrentes, nos seus substitutos, nos seus parceiros, players, né? No macroambiente. Quando eu estou falando de macroambiente, eu estou falando de toda a relação político-legal, demográfica, natural, econômica, sociocultural, né? E os aspectos legais. Juntando tudo isso, a gente pode voltar um pouco ao Kias, um estudioso na área de turismo, que fala que o planejamento turístico ele é feito, e o marketing está ali no meio, através de um posicionamento claro,
com produtos e com mercado. O mercado é público-alvo. A partir do momento que você tem aqueles três ali integrados, aqueles do meio, na coluna marketing, você definitivamente consegue estabelecer uma estratégia de marketing. Qual o problema? O problema que a Patrícia adiantou é que a gente tem que tirar proveito do marketing, e o marketing não necessariamente trabalha com o conceito apenas de comunicação. O marketing é muito mais amplo do que isso. Quando nós estamos falando de cidades, nós estamos falando de um grande serviço de turismo, um grande serviço prestado a todos os seus futuros clientes. Então, na realidade, você tem na mão 7 grandes P's, né, como eu posso chamar, no inglês, isso está em inglês que como a academia trabalha, esses 7 P's devem ser harmonicamente trabalhados. Se você, por exemplo, trabalhar apenas o conceito de promoção, você está deixando de lado algo que definitivamente é muito importante para o sucesso, tá, do seu planejamento estratégico de marketing. Então, vou falar um pouquinho de cada um deles, que foi esse o exercício que eu e a Patrícia que desenvolvemos para o Porto dos Macacos. Né? O primeiro produto. Esse produto sempre vai ser baseado inicialmente pelo target que você escolheu, pelo seu público-alvo e pelo seu posicionamento. Lembrando que o posicionamento eu já mostrei antes, e aquele posicionamento foi baseado na identidade da marca. Com base nisso, você vai criar todo um portfólio de produtos e serviços que a cidade vai proporcionar, desde passeios de escuna, pesca, mergulho, trilhas, roteiros religiosos. E, além disso, os serviços suplementares. O que significa serviços suplementares? Aqueles serviços que vão integrar e vão mostrar à comunidade e a todos os futuros participantes, turistas do processo, que existe tudo isso. Então, são os portais informativos, como também os facilitadores, como, por exemplo, acesso a ingressos, compra de ingressos. Eu construí o meu produto, o meu portfólio, o meu cardápio de produtos, mesmo que não exista, mas, na realidade, dessa forma, eu consigo me organizar, eu consigo estabelecer um objetivo, eu consigo, no mínimo, criar um sonho para a minha cidade. Em segundo lugar, vamos falar de preço. Preço é algo extremamente complexo quando eu falo em turismo. Concordo com quem comenta isso. Mas é importante nessa hora, através do posicionamento que você criou anteriormente, você até evitar uma competição selvagem. Então, por exemplo, no caso de Porto dos Macacos, o que foi definido como estratégia de precificação foi aplicação de preço premium, incluindo diferenciais, a partir de serviços agregados. É um hotel com mais estrelas, é um serviço específico, um serviço personalizado. Mas é importante, dentro desse grande planejamento estratégico de marketing, entender que você tem aquele público-alvo, você tem o posicionamento, você tem aquele produto oferecido, e por isso mesmo essa vai ser a estratégia de precificação a ser trabalhada. Com relação à praça, que também já foi falado, que isso é muito importante, como esse local vai ter mobilidade, acesso. Muitas vezes vai precisar de todas as esferas para ajudar você nesse processo, e a iniciativa privada, né? Mas é importante você entender como que vão ser estabelecidas essas parcerias, quais serão os players e se a infraestrutura aeroviária, rodoviária e marítima estão de acordo com todo o desenho que você está organizando para esse local. Quando se falou aqui em Cancún, né, por exemplo, Cancún foi toda preparada numa infraestrutura para conseguir aportar tanta gente. Né? Continuando, pessoas. Eu confesso a vocês, né, como especialista em marketing, em serviços, eu acho que talvez seja um dos pontos mais críticos. Ainda bem que apareceu na pesquisa lá em cima. Tá? Você precisa criar a cultura de serviços dentro da sua localidade, da sua cidade. Ou seja, temos que mostrar um diferencial. Isso é criado a partir do conceito de cultura de serviços e também de uma realização de treinamentos constantes.
Infelizmente, o Brasil está aquém em relação à qualidade dos serviços prestados em relação ao turismo. Quando você vai na Ásia, você vê situações completamente diferentes. Por quê? Porque existe uma preocupação enorme em treinamento, capacitação e a cultura de serviços. Então, para Porto dos Macacos, mais uma vez, para o sucesso da cidade, ela definitivamente tem que ter essa cultura, tem que ter esse treinamento, tem que ter uma agenda de treinamento, de qualificação para a linha de frente, para todos envolvidos no processo. Com relação ao processo, né, é fundamental todo um relacionamento da cadeia produtiva da cidade. Quando se diz isso, tem que se definir, mesmo que seja de uma forma muito simples, qual o relacionamento entre os players, qual o relacionamento entre hotéis, agências, operadores. Mapeie isso, identifique os pontos críticos, quais seriam as formas de facilitar esse processo. Promoção. Muitas vezes as pessoas acham que o marketing acaba se tornando a promoção, mas é um dos 7 P's, um dos 7 elementos dessa estratégia, mas ela é fundamental sim. É através dela que você gera visibilidade, melhora a opinião pública e comunica os novos negócios, né? E, mais uma vez foi falado, eu repito, é fundamental priorizar estratégias digitais, relações públicas e participação de eventos e promoção de vendas. Hoje, na realidade, a gente tem várias formas de comunicação, mas eu não tenho dúvida que, em termos de marketing de cidade, branding, essas 3 ações talvez sejam as ações mais efetivas, mais eficazes, talvez menos caras em relação a todo o orçamento previsto para uma ação de comunicação. Com relação às evidências físicas, eu volto de novo às evidências físicas, eu preciso de uma embalagem para a minha cidade, eu preciso tangibilizar a minha cidade. E por isso mesmo, nesse momento, é importante identificar elementos como projetos de identidade visual, porque isso marca. Que é o caso, por exemplo, que você apresentou da Colômbia, né? A identificação de símbolos. O Rio de Janeiro é repleto, a cidade do Rio de Janeiro é repleta de símbolos. E esses símbolos são muito importantes, eles marcam, né? E as cidades têm seus símbolos próprios, né? A criação de slogan alinhado ao posicionamento, isso é importante. Eu adorei as cidades maravilhosas, né? Isso é muito forte. Isso traz a cidade do Rio de Janeiro junto com todo o seu estado, né? Uma comunicação com tangibilidade. O que significa isso? Toda a comunicação, toda a propaganda tem que ter evidências físicas, tem que ter todos os elementos. É o resort, é o ponto turístico, a igreja, todos os elementos que foram apresentados na identidade visual. E por último, o uso criativo de evidências. Seja criativo, seja genial, pense diferente. Se você pensar diferente na comunicação, já vai ser um grande elemento para você se destacar em relação às outras cidades, aos seus concorrentes, que na verdade são concorrentes. O que eu quero resumir, a gente está fechando a nossa apresentação, mas a gente ousou em usar, né, Patrícia, os 7 P's para aplicar a uma estratégia para uma cidade. É viável? Sim, é muito viável. É impossível? Não. Eu acho que o mais importante é seguir uma sequência, é entender quem é seu público-alvo e criar uma unidade, criar uma estratégia. As cidades precisam de estratégia, porque dessa forma a identificação desses P's e até a venda desses P's para todos os participantes, os stakeholders, fica muito mais fácil. Tá? Eu queria terminar a Patrícia falando um pouquinho desse projeto, né, que é o nosso último slide. Eu queria aproveitar para falar para vocês que a SPM vai estar lançando agora no final de junho, me parece que a data é 24 de junho, mas a verificar, o Think Tank do Rio de Janeiro, que é o Think Rio, com a proposta de ser um reservatório, um local de pensamento e produção de conhecimento e de propostas para a cidade sobre diversos aspectos diferentes. Então, o Think Rio ele tem diversos produtos, o Guedes
ele coordena um produto dentro do Think Rio, que é o Observatório do Carnaval, que está trazendo e reunindo uma série de pesquisas e trazendo toda a memória do Carnaval do Rio de Janeiro e como isso fortalece muito a identidade da cidade quando trabalhado de forma estruturada, organizada, de novo, como a gente apresentou. E eu coordeno o Observatório da Marca do Rio de Janeiro, que trabalha a partir dessa metodologia que eu apresentei para vocês inicialmente, e a gente faz anualmente uma pesquisa na residência das pessoas para verificar cada um dos elementos da identidade da marca do Rio de Janeiro em cada uma daquelas evidências. Então a gente percebe claramente no Rio de Janeiro um movimento, como de certa forma eu falei no início da apresentação, de uma relevância muito grande das evidências simbólicas e uma fraqueza muito grande das evidências físicas. E aí isso fica muito visível quando a gente leva esses elementos da identidade da marca para as pessoas e pergunta o quanto que elas entendem que o Rio é aquilo ali, fica muito visível quanto realmente a gente tem uma fragilidade no aspecto estrutural e, por outro lado, uma percepção muito positiva, simbólica, emocional e afetiva da cidade do Rio especificamente. Então, eu gostaria de deixar aqui um convite a todos para participarem do lançamento. Vai estar amplamente divulgado na mídia a data desse lançamento, mas fiquem atentos aí para o final do mês de junho. Estejam presentes e depois acompanhem as plataformas de produtos ficam dentro do thinkrio.espm.br. Então, estão todos convidados a participar e contribuir e trocar com a gente. Muito obrigada e uma boa tarde para todos no almoço.